Oi. Gente, eu sempre converso aqui com vocês sobre algumas coisas que acontecem na nossa infância, que aparecem na nossa vida adulta como sintomas, como consequências dessas relações da nossa infância. Só que esse final de semana eu vi uma coisa acontecendo, uma mãe agindo com o filho no aeroporto, e eu fiquei muito reflexiva sobre talvez a importância de eu trazer o caminho contrário. Então, assim, talvez trazer exemplos e situações de relações, de falas, de comportamentos na infância que têm consequências que são vistas na vida adulta. Então, quando eu trago aqui, talvez essa pessoa ela tenha comportamentos de muito egocentrismo, ou ela tenha muitas inseguranças, muitas dores que vêm desse passado, dessa infância, às vezes fica muito difícil da gente conseguir apontar exatamente que tipo de coisa que aconteceu lá atrás que pode então ter trazido essa consequência hoje em dia. Que comportamentos são esses? Que relações são essas? Que falas são essas que na nossa infância acontecem e que às vezes nos fazem construir uma visão de mundo que leva a gente a sofrer na vida adulta? Talvez porque essa seja a única maneira que a gente aprendeu a lidar com as pessoas, a lidar com as relações, a lidar com os acontecimentos, e a gente repete essa maneira na nossa vida adulta. Bom, o que aconteceu foi, a cena era, tinha um pai, uma mãe e dois filhos. Um dos filhos pediu pro pai sentar do lado dele. E aí a mãe falou que não, que o pai não ia sentar do lado, que ela ia sentar do lado, e ela sentou do lado do menino. E o menino começou a meio resmungar, ele não chegou a chorar, mas ele ficou ali reclamando que ele queria que o pai sentasse do lado dele. A resposta da mãe foi: eu acabei de comprar um Gatorade pra você. Então você tem que ficar feliz que eu estou sentada do seu lado. E ela começou a repetir isso inúmeras vezes. E era bem, assim, nítida a relação, como era uma relação talvez um pouco complicada com esse uso de recompensas, porque o menino começou a ficar muito culpado, instantaneamente. Ele devia ter uns 7, 8 anos de idade. E ele começou: desculpa, mamãe, não foi isso que eu quis dizer, eu quero muito que você sente do meu lado, não foi isso que eu quis dizer, eu te amo muito, você acha que eu te amo menos? E ele começou num comportamento de uma busca de validação daquela mãe, porque aquela resposta, e ela ainda não falou isso uma vez, ela falou inúmeras vezes: não, vai lá, senta do lado do seu pai então. Vai lá, eu te dei o Gatorade, mas se você quer sentar do lado dele. E eram falas assim, sempre nesse mesmo sentido de deixar o menino mal ou culpado. Não acho que isso tenha sido intencional, consciente. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. São falas que os pais têm, são falas que a criança escutou na infância. Muitas vezes não são falas conscientes. Na maioria das vezes, os pais não querem fazer mal àqueles filhos. Eles não querem que os filhos sofram com o que eles estão falando. Mas é muito difícil para uma criança não interpretar dessa maneira. Então, todas as falas iam para um caminho de deixar o menino culpado por não querer que ela sentasse do lado dele. Então, assim, eu te dei o Gatorade, eu sou sua mãe, mas tudo bem, vai lá amar mais seu pai do que você ama sua mãe. Eu faço tudo por você, mas vai lá escolher seu pai para sentar do seu lado. E a resposta do menino era sempre de implorar pelo carinho, pelo amor, pelo afeto da mãe. Então, ele: não, mãe, não foi isso que eu quis dizer, desculpa, mamãe, não foi isso, eu quero que você sente do meu lado, eu agradeço o seu Gatorade, é só porque eu realmente queria sentar do lado do papai, porque antes eu tinha falado que eu ia sentar do lado do papai. Enfim, de forma alguma eu tô trazendo essa situação para culpabilizar essa mãe e para trazer, nossa, que drástica, que situação monstruosa que aconteceu ali, que eu estava observando. Só me assustou, e eu acho que o que me fez prestar atenção no acontecido foi o fato do menino estar pedindo tantas desculpas, né? Porque ele ficou ali, ele ficou assustado, ele ficou verdadeiramente culpado por querer sentar do lado do pai. E é muito delicado, né? Porque isso a gente vê acontecendo inúmeras vezes. Essa tentativa de fazer a criança ter culpa ou pena, talvez, para tentar manipular, para tentar fazer com que a criança faça o que a gente queira que ela faça. Então, assim, não vai comer o brócolis. Coitadinho do brócolis. O brócolis vai ficar triste se você não comer ele. Se você não comer, a mamãe vai ficar tão triste, porque a mamãe queria muito que você comesse. O papai vai ficar muito triste se você não fizer o seu dever de casa, porque o papai queria muito que você fizesse esse dever de casa. São falas que têm uma intenção muito genuína de: por favor, faça isso que eu tô te pedindo. Sente do meu lado e não queira sentar sempre do lado do seu pai. Coma legumes, frutas, enfim, porque faz bem para sua saúde, você tem que comer essas coisas. Faça o seu dever de casa porque você tem que fazer seu dever de casa. Mas a maneira que essas falas são trazidas ali, elas vão muito mais para um sentido de trazer um sentimento negativo caso a criança não faça aquela coisa. E aí a gente vê essas crianças se tornando adultos que não conseguem muito bem dizer o que eles querem ou não querem fazer.
Eles não conseguem muito bem colocar limites ali na imposição dos outros sobre eles. Porque são adultos que se sentem muito culpados se eles não fazem o que o outro espera deles. Que foi exatamente o que eu vi, né, nessa situação. O menino tava muito culpado. Ele tava, assim, quase chorando de tristeza por ter pedido para sentar do lado do pai, porque a fala que veio, a resposta a esse comportamento dele que veio foi: nossa, então você não me ama. Você não ama a sua mãe, você prefere o seu pai. A sua mãe acabou de fazer uma coisa pra você e você tá lá preferindo o seu pai. E é muito difícil você conseguir sentar com uma criança e conversar com uma criança sobre a importância dela comer brócolis. Né? Às vezes a criança ainda não tem toda essa capacidade racional de compreender a importância da alimentação saudável. Agora, culpabilizar ou transformar aquilo numa culpa não é a solução. Porque pode até ser que essa criança coma os legumes, pode até ser que lá na frente ela aprenda a comer legumes, verduras, frutas, enfim. Mas, às vezes, a gente leva um aprendizado, um ensinamento, uma fala, uma imposição para outro contexto de vida. Então, pode ser sim que ele coma os legumes, ele aprendeu a comer os legumes, mas ele vai passar a ter culpa de tudo e todos, ele vai passar a ter pena de tudo e todos, ele vai passar a ter pena das pessoas se ele não fizer o que as pessoas querem dele, ou ele vai se sentir muito culpado se ele não fizer o que querem dele, porque foi assim que ele aprendeu lá atrás, era exatamente isso que ele escutava: se você não fizer isso, essa coisa vai ficar triste com você, ou essa comida, ou essa pessoa, ou enfim, essa situação vai ficar triste com você. Então, olha o sentimento que você tá causando nessa outra pessoa se você não fizer o que essa pessoa quer de você. A comunicação, e aí a gente entra toda na criação positiva, né, na educação positiva, na comunicação positiva, são coisas muito importantes. É claro que a gente não vai descartar o fato de que crianças têm que fazer coisas que elas não querem fazer, e elas vão precisar fazer. Então, assim, eu não quero comer, vai comer. Não existe isso. Agora, vai comer porque a comida vai ficar triste, pra você ficar culpado porque você não comeu? Talvez a solução não seja essa, talvez o caminho não seja esse. Não, então tudo bem, então minha criança, se ela não quer tomar banho, ela não vai tomar banho. Não, ela vai tomar banho. Mas ela não vai tomar banho porque você vai ficar triste se ela não tomar banho. Porque isso vai deixar ela com um peso muito, muito grande de que tudo que ela fizer, ela vai fazer porque ela vai estar fazendo para agradar alguém. E se ela não fizer, tem alguém triste com ela. Tem alguém muito mal com a decisão que ela tomou. O que de alguma forma volta para aquele episódio que eu conversei com vocês sobre o narcisismo. Às vezes a gente acaba colocando muito peso em cima de um comportamento que não tem esse peso todo. Então, a pessoa adulta, ao longo às vezes de um processo terapêutico, ela vai trabalhando o fato de que os outros não estão ligando tanto pro que ela faz ou deixa de fazer, que os outros não estão pensando tanto nela, que ela não afeta tanto assim os outros. Mas é todo um processo quase que de reverter esse pensamento que foi construído lá atrás, de que se você não fizer alguma coisa, alguém tá triste com você. Se você não fizer isso, você vai magoar alguém. Se você não comer isso aqui, essa comida vai ficar triste com você. Eu quero trazer, assim, uma série de vídeos falando sobre isso e exemplificar um pouco, porque esse é só um comportamento muito comum e que eu vi ali acontecendo e que tava gritando na minha cabeça, porque, de fato, eu entendo que aquela mãe, ela queria pontuar algo de: eu quero sentar do seu lado. Senta do meu lado, sabe? Só que a fala não foi para esse caminho. A fala foi para um caminho de culpabilização. Eu acabei de fazer uma coisa por você e você não vai sentar do meu lado porque você prefere sentar do lado do seu pai. E isso quando o menino já estava repetidas vezes pedindo desculpa para aquela mãe. Só que a comunicação se manteve nesse lugar de você estar escolhendo o seu pai mesmo eu fazendo tudo por você. Né? Então, existem tantos comportamentos, tantas falas, tantas coisas que são comuns nessa relação e que são tão delicadas, tão difíceis de botar de uma maneira certa, né, de fazer de uma maneira certa, mas que trazem consequências inúmeras na vida adulta dessa criança. E aí eu tenho até um episódio bem no comecinho aqui do podcast que conversa sobre a possibilidade da gente criar uma criança sem traumas. Que já dando um spoiler, não existe, né? Não tem como a gente criar uma criança que não tem traumas. Não tem como a gente criar uma criança que não vai levar dores e angústias do passado e vai ficar tentando entender por que sofreu, por que doeu. Isso faz parte. Mas que a gente tente sempre conversar com as crianças, comunicar o que está acontecendo. Não é de dar a opção de fazer ou não fazer. Você vai dar 2 opções. Você vai dar 3 opções. Você quer fazer agora, daqui 5 minutos ou daqui 10? Você vai fazer. Você quer comer isso e isso? Não importa, você vai comer. O que você quer comer? É dar opções, mas é conversar. Eu não quero comer. Tá bom.
Eu entendo que você não quer comer. Eu entendo que você tá frustrada agora. Eu entendo que comer nesse momento um legume não é o que você queria. Mas a vida não é assim. Mas comidas são necessárias, certas comidas são necessárias. Mas você precisa tomar um banho, você precisa fazer seu dever de casa. Ai, mas eu quero sentar do lado do papai. Por que você quer sentar do lado do papai? Tem como a mamãe sentar do seu lado? São coisas que, obviamente, demandam muita paciência. Muita. Eu acho que se tem uma palavra que resume criação de criança é paciência. E muitas vezes a gente não vai ter essa paciência. A gente vai estar cansada, a gente vai estar estressada, a gente vai estar esgotado com aquela criança querendo as coisas do jeito dela. A gente vai cansar, a gente não vai querer fazer. Mas é assim que a gente tenta minimizar um pouquinho dos traumas. É conversando, é explicando minimamente por que as coisas têm que ser feitas, é explicando que elas têm que ser feitas mesmo que a gente não queira fazer elas. Mas não é levando para um lugar de se você não fizer, alguém vai ficar triste. Se você não fizer, alguém vai ficar muito magoado com você. Se você não fizer isso, você vai machucar alguém. Porque nesse lado, quando a gente vê que a criança foi criada para esse caminho, é essa criança que vira o adulto que tem culpa de tudo. Ele tem medo de fazer tudo. Ele tem medo de tomar qualquer decisão. Ele tem medo de impor qualquer tipo de limite. Porque ele acha que ele tá machucando o outro. Porque ele acha, como lá atrás, quando ele não quis sentar do lado da mamãe e a mamãe ficou muito triste, ele acha que toda vez que ele fizer alguma coisa, alguém vai ficar triste com ele. Ele vai passar a achar que o comportamento dele tem um poder sobre os outros muito maior do que de fato tem. E é diferente de responsabilizar essa criança de, olha, se você fizer isso, você vai machucar outra pessoa. Isso é uma coisa. Agora, se você não fizer exatamente o que eu quero, você vai me machucar. É por esse caminho que vira algo perigoso, que vira algo até meio cruel. Porque essa criança, além dela não poder ter as próprias decisões em momento algum, ela não vai saber nem dizer o que a decisão dela não é. Porque é tão claro que ela tem que fazer tudo que o outro quer dela para ela não machucar o outro, que ela se machuca no caminho inteiro. Inteiro. Todos os comportamentos dela, todas as decisões delas vão ser carregadas para satisfazer alguém, para não deixar alguém triste, para não deixar alguém magoado. É aquela pessoa que vai pensar em tudo que ela tá fazendo. E em momento algum ela vai só fazer. Ela vai só tomar uma decisão. Porque faz parte também você tomar uma decisão, quebrar um pouco a cara, se responsabilizar um pouco. E isso tudo é comunicável. É muito melhor você sentar e falar pro seu filho: eu tô triste que você não quis sentar do meu lado. Por que você não quis sentar do meu lado? Do que, nossa, mas eu acabei de comprar um Gatorade pra você e você vai sentar do lado do seu pai. Vai lá amar mais seu pai do que sua mãe. Essas falas, que é muito curioso, né? Porque se a gente tenta voltar um pouco no que a mãe estava sentindo naquele momento, é bem possível que ela também estivesse se sentindo rejeitada, frustrada, chateada do filho escolher sentar do lado do pai. Ela também talvez não tenha sido criada e não tenha tido todo um contexto que permitisse que ela verbalizasse os incômodos dela. O que eu tô sentindo agora, nesse momento que meu filho tá querendo sentar do lado do meu marido e não tá querendo sentar do meu lado? Né? Então, assim, a gente vê que vira uma cascata de dificuldade de lidar e verbalizar com os nossos sentimentos. Né? Porque se ela conseguisse entender que era isso que ela estava sentindo e ela conseguisse, então, comunicar para essa criança: olha, mas por que você não quer sentar do lado da mamãe? Ah, a mamãe queria sentar do seu lado. Já vira uma conversa completamente diferente. Completamente diferente. E as consequências dessa conversa são completamente diferentes. Porque ele até poderia sentir uma leve culpinha de, poxa, mamãe, desculpa, que eu queria muito sentar do lado do papai. Mas vira uma coisa completamente diferente. Isso abre espaço para que ele busque entender por que ele quer sentar do lado do pai, para que a mãe mostre que ela também se sente afetada pelos comportamentos do filho, que ela também tem os sentimentos dela, que ela também consegue entender, processar, elaborar e verbalizar esses sentimentos, para que essa criança aprenda a fazer o mesmo. Porque a gente aprende com observação. Qual é a chance desse menino não virar exatamente essa criança, de que toda vez que alguém não fizer o que ele quer, ele começa a manipular o contrário? Ah, não, vai lá então. Escolhe lá fulano que você prefere, né? Você não gosta tanto de mim. E vira uma bola de neve. Então esse talvez seja ó, o primeiro episódio de uma série de comportamentos e relações que a gente observa as crianças vivendo e as crianças tendo, e que muito possivelmente levam a consequências, traumas, dores, angústias no futuro. Né? Porque eu acho que eu trago muito. Isso aqui pode ser consequência do passado dessa pessoa. Mas que passado é esse? Né? Que exemplos são esses? De coisas que acontecem lá atrás e que a gente carrega lá pra frente.
Esse, pra mim, foi um muito claro. Mas tem tantos, tantos, tantos. Né? Então, eu acho que é legal da gente, talvez, fazer esse caminho contrário. Como que essa criança foi criada? Quais eram as falas? Quais eram os comportamentos? Quais eram as relações que essa criança mantinha ali na infância, que ela tinha, que ela escutava, que ela tinha que lidar na infância, que levou ela a se tornar um adulto assim? Um adulto inseguro? Ou um adulto egocêntrico? Ou um adulto excessivamente confiante de si? Ou um adulto que tem medo de impor qualquer tipo de limite e falar não para qualquer pessoa? Enfim, por aí vai.